Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Hoje em dia existe uma moda em relação a isso. Muita gente usa uma estrutura como esta, 10K leve. Lembrando que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Aqui há dois erros gravíssimos. Bom, o primeiro é que a abreviatura de quilômetros não é K. Não se faz isso. A abreviatura de quilômetros, KM. Nós não podemos retirar o M. Outro passo, faltou aqui a concordância com o adjetivo. É muito interessante nós sabermos que 10 corresponde a quê? A plural. Então são 10 quilômetros leves, pesados. 10 quilômetros fortes. 10 quilômetros fracos. Este tópico aqui é chamado de concordância nominal. Então, faltou aqui, houve um desvio em relação à concordância nominal. Pensando na comunicação prática, no dia a dia do trabalho, muitas pessoas acabam se esquecendo da pronúncia do S. Muita gente escreve em blogs, internet, stories e acaba se esquecendo de escrever e de pronunciar o S no final das palavras. Nós estamos, nós queremos. 10 quilômetros leves. Por gentileza, observe o final da palavra e tome um cuidado precioso com a questão da pronúncia. Como melhorar? Você pode gravar a própria voz e perceber se está de fato dizendo todos, naturalmente, né? Dizendo ali todos os fonemas, todos os sons correspondentes daqueles vocábulos. Outro ponto em relação à questão da enumeração. Nós temos que entender o seguinte, vamos a algumas possíveis pegadinhas. Algumas possíveis pegadinhas. Nós temos que o termo zero corresponde a singular ou plural. O termo zero é correspondente a singular. O termo zero não é plural. Então, por exemplo, nós teríamos aqui 0 quilômetro. Aliás, a palavra quilômetro é grafada assim em nossa língua portuguesa. Não podemos esquecer aqui o acento circunflexo, a palavra é uma palavra proparoxítona, a tonicidade está na antepenúltima sílaba. 0 quilômetro. Outra dúvida, muitos acabam colocando e escrevendo então o seguinte, 1,5, 1,5, tá? 1,5 quilômetros ou 1,5 quilômetro. Lembre-se sempre do seguinte, a concordância deve ser sempre com a parte inteira. Então, é 1,5, 1,5 quilômetro, 1,5 quilômetro. Isso é bem interessante. E aí, há uma outra regra, uma outra observação, por exemplo, nós temos de cá, né? 1,9 milhão, 1,9 quilômetro. É assim a regra, é assim a norma em relação de concordância nominal, em relação aos números. Número de plural apenas de 2 em diante. Sabe qual é o número que traz uma grande pegadinha? O número que traz uma grande pegadinha é o número 3. Muita gente acaba pronunciando 3 como 3. E aí acaba colocando um i que não existe aqui. 3. 3 pessoas, 3 quilômetros. Comece a praticar, comece a perceber cada vez mais a pronúncia. Isso vai fazer muito bem a você, a sua imagem pessoal, a sua marca pessoal, na hora de uma entrevista de emprego, uma redação, um processo seletivo e principalmente nos casos em que houver uma seleção oral, uma prova oral, por exemplo, é bem interessante ter uma pronúncia afiadíssima. Perfeito? Vamos agora a um passo sobre concordância verbal e em relação também à comunicação assertiva. Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui nesta terceira parte, esqueça a perfeição. Se você ficar muito focado na questão da perfeição, não vai sair absolutamente nada. A ideia do canal não é apenas... não existe essa ideia da perfeição, mas sim o quê? Compreender a força da naturalidade, seja natural, mas melhor, dia após dia melhor. Ou seja, contando com o aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento. Se você se melhora, está tudo certo. Não existe ninguém perfeito. Então, a ideia é melhorar sempre. Aí há um outro ponto com o qual nós devemos ter ali determinada atenção, que é o seguinte,
Além dessa história de corrigir-se, né, é muito interessante a revisão textual. Então, muito cuidado ali com a revisão. Leia sempre aquilo que você for publicar, aquilo que você for enviar, o seu e-mail, a sua mensagem. Perfeito? Aí muita gente diz o seguinte: ah, então eu quero o aperfeiçoamento, eu vou mudar, né? Eu tenho receio, porque daí eu vou mudar a minha essência. Lembre-se sempre do seguinte: toda pessoa vitoriosa, todo time vitorioso tem que de fato mudar. Nós estamos em constante mudança. Então, não fique tão assustado porque você de fato vai mudar sim, né? As mudanças farão parte aí do seu processo, da sua caminhada. Perfeito? E aí, muito cuidado com a questão então da concordância verbal pós-nominal e a questão da pronúncia. Veja só então, são 10 quilômetros leves. São 10 quilômetros fáceis. São poucas as pessoas, então, que pronunciam toda a sentença devidamente correta, adequada em relação ao padrão. Observe de cá o plural, a pronúncia, 10 quilômetros, de cá o plural, de cá também a questão do plural. Muita atenção à pronúncia, aos fonemas. Leia, pronuncie todo o termo. Perfeito? E aí? Quer estudar de graça? Aqui abaixo eu deixei um link em que somos praticamente mais de 1000 pessoas. No link aqui abaixo você consegue estudar de graça, fazer parte da comunicação assertiva para falar e escrever com segurança. Seja bem-vindo. Hoje eu coloquei a aula 19. Um abraço, clique em curtir, ative as notificações. Eu estou sempre aqui no canal Mesma Língua. Tchau, tchau.